Esta semana, a Tânia está de calções, o Luzindro está de pijama, o Levi está no ano Nosso Senhor de 2005 e o Rosa, para não variar, está aziado. Olá, sejam muito bem-vindos aos Carapaus de Corrida, o podcast de Fórmula 1 que também não quer deixar passar os outros podcasts de Fórmula 1. O meu nome é o Rosa e temos novamente uma casa cheia de carapaus. Temos Levi Galaio. Como estás, Levi? Estou muito bem, Hugo Rosa. Como está você nesta bela tarde? Nesta bela tarde estou bem. Temos Pedro Luzindro. Como estás, Pedro Luzindro? Pá, estou incrível, estou de folga, estou de pijama e vou continuar assim. Boa. E por fim, diretamente de Miami, a meter nojo durante cerca de 4 dias no WhatsApp dos Carapaus, temos a Tânia Paz. Como estás, Tânia? Estou com calor que tipo de desligar o ar-condicionado por causa disto. Vê o que eu faço para vocês. Isto é que é coitadinha, isto é um problema de primeiro mundo. Opa, credo. Bem, vou, sim. Mas olha, sim, Miami Vice. Miami Vice aqui embora. Miami Vice. Olha, meus queridos, estamos a gravar após o Grande Prémio de Miami 2025, fim de semana de sprint, mas cuja corrida principal foi vencida por Oscar Piastri, segundo lugar para Lando Norris, terceiro lugar para George Russell, mas primeiro acho que temos aqui de fazer um pequeno pedido de desculpas, porque como vão ter reparado aí algumas pessoas no chat do Grid Rival comentaram, não lançámos o episódio de review da Arábia Saudita, tivemos uns problemas técnicos absolutamente inultrapassáveis, que tentámos resolver, mas depois quando estávamos perto de resolver o timing já tinha passado, e então é uma pena, mas realmente não tivemos esse episódio. Portanto, para compensar, decidimos mandar uma pessoa para Miami com tudo pago pelos carapaus. Fomos às nossas contas e temos em direta no terreno a nossa Tânia Paz. Tânia, conta-nos qual é que é a emoção em Miami, no paddock, como é que foi este fim de semana espetacular. Pá, eu não sei qual é a emoção da Tânia, mas sei que a tua é inveja. Exato, tenho que ver o Inside Out 2 outra vez. Não, Tânia, como é que foi? Tu que estás aí, como é que foi para ti este fim de semana? Este fim de semana foi a trabalhar, primeiro que tudo. Portanto, as pessoas que não me odeiem tanto como tu, por favor. Okay. Mas foi muito bom. Eu acho que eu antes de trabalhar com Fórmula 1 nunca tinha estado num grande prémio. E agora já fui a uns quantos e é muito diferente. Eu acho que é um bocado como as pessoas que veem futebol e vão ver futebol ao estádio ou ver futebol no café com os amigos. Tudo é bom à sua maneira, mas estar no estádio, ou seja, estar no circuito, pá, é uma energia, é muito bom. Sim. Pois, acredito, tudo bem, eu posso só imaginar e um dia, pá, a minha esperança é um dia casar com um barão da droga romeno. Exato. Sim. Romeno? Sim, romeno, não sei, fui só racista agora. Fui só, pá, e aceitar que ele queira casar com um gajo hetero. Eu sei que vai ser estranho para toda a gente, Sim. mas eu só quero é poder ir a grandes prémios, acho que fora isso. Não, mas foi realmente um fim de semana do caraças, não é? Desde o qualis, 2 qualis brutais, todos com histórias muito interessantes para contar, nomeadamente a de Kimi Antonelli. Uma sprint race com a passagem para chuva e aliás, passagem de pneus intermédios para pneus secos, criou aquela incerteza mesmo ali em 18 voltas. O grande prémio com provavelmente as melhores 20 voltas iniciais, pelo menos de certeza deste ano em termos de grande prémios. Levi, tu que és aqui um gajo todo McLaren e sempre foste McLaren e serás para sempre McLaren, como é que continuas a ver ou como é que viste aquelas primeiras 20 voltas do Piastri a caçar Max, o sacana Verstappen? Epá, aliás, tanto o Piastri como o Norris estiveram ali à caça de Max Verstappen e acho que foi provavelmente a corrida onde se tornou mais óbvio a diferença de liga, vou dizer assim, entre Piastri e Norris. De atitude? Sim, exatamente. Okay. Ou seja, o Piastri é um piloto que se alinha muito mais com o estilo de condução do Verstappen. And it shows, não é? Yeah. Não tem medo de atirar o adversário para fora da pista. Aliás, é o que falámos, por acaso não sei se foi no episódio passado, e se foi, peço desculpa porque os ouvintes não ouviram. Mas ou seja, é a questão de
o Piastri tem um estilo de corrida parecido com o Verstappen, mas é mais senhor, é mais classy, É mais percebem? polido, não é? Sim, É mais sim, uma questão exatamente. de eu estou na minha posição, sei que tenho a posição, se tu estás aí, estás mal, devias estar ali um bocadinho mais atrás. Enquanto que o Verstappen é mais tipo, chega para lá, vai-te embora daqui. E o Parece ser Norris, uma tipo, característica que o Norris não tem, não é é? isso, pá. O Norris não sei, é um senhor. É demasiado simpático, é O demasiado Norris, inglês, o acho Norris eu. é muito rápido, até acho que se calhar tem o estilo de condução mais elegante desses três, mas depois falta-lhe um bocadinho, é muito parecido com o Russell em algumas coisas, são tipos muito rápidos, mas depois falta-lhes aquela agressividade que é necessária ter, não é? E que o É isso, por Piastri isso é que eu tem. digo que eles são muito ingleses. Ou seja, eu sinto que o Norris e o Russell se alinham mais com o estilo de condução do Hamilton, por exemplo, que são, ou seja, são muito técnicos, são rápidos, mas quando em confrontos um para um, não tanto o Hamilton aqui nesta comparação, bem sim, que vai aparecer, ok? mas em confrontos um para um, são pessoas que não metem muito Não, eu vou dizer os qual é que é a cotovelos para qualidade, acho eu, e como eu vou defender aqui sempre o meu Luizinho, qual é que é a qualidade que eu acho que está a faltar ao Norris, que claramente o Hamilton tem e que beneficiou-lhe muito nos anos em que ele foi campeão, que é paciência. Apesar de podermos falar um bocadinho sobre isso mais daqui a bocado, a propósito de rádios, não é? Mas o Hamilton é um gajo que tem paciência. Ele não está com aquela cena do... imagina, ele estava a tentar perseguir, sei lá, o Albon ou o Sainz, ou o que era, não estava com aquela cena do... passar agora. Aliás, e o Norris tem e depois comete um erro e vai parar a sexto. E notou-se muita diferença entre o Piastri e o Norris nisso. Por exemplo, o Piastri, quando estava a tentar ultrapassar o Verstappen, foi muito paciente, esperou pelas alturas certas. Yeah. O Norris, sempre que estava numa zona de ultrapassagem, tentava ultrapassar. Yeah. E tu vias que isso era prejudicial para ele. É engraçado falarem do Hamilton. O Hamilton teve alturas da carreira onde foi mais agressivo e lixou-se, no caso daquela temporada em que ele não foi campeão, que foi com o Rosberg. É isso. Mas, no entanto, é putinha velha. E este grande prémio, pá, ele fechou a porta ao Sainz, ele fechou a porta. Sim, aquilo foi em travagem. Aquilo foi em travagem. Vamos já falar sobre o incidente, então, sobre esse incidente de última curva. Sim, ele fechou a porta. Mas onde é que o Sainz vinha fazer aquela ultrapassagem, meu? O gajo vinha... Ele vinha de onde? Ele estava em Miami com... Sim, ele vinha de Alcabidez. Ele vinha de Alcabidez. Mas aquilo foi... Mas aquilo foi para putinha e meia. Ok, o Sainz vai lá atrás, mas o Hamilton fecha... Aquilo, é um facto. Se aquilo não fosse a última... Eu acho que aquilo teria dado... Se eles não fossem os dois pilotos que são, se calhar aquilo tinha dado um DNF para os dois. Pois é, bem possível, é verdade. Porque ainda bateram forte. Sim. Aquilo pareceu uma coisa à Sim Racing. Que já vão ali sempre a bater e tal. Não, eu vou virar. Não, eu é que vou virar. Sim, eu pensei, olha, estão num lobby de Gran Turismo. Foi como pareceu aqueles dois. Mas por um lado foi giro ver essa agressividade do Hamilton, mas eu acho que também foi acumular de frustração, que ele teve o grande prémio todo a dizer, mas que é isto? Mas espera aí, já vamos falar sobre o Hamilton, porque eu acho que há aqui uma coisa muito importante ainda a falar sobre a McLaren e sobre Piastri. E, bem, claramente o ascendente, que está 16 pontos à frente de Norris no campeonato do mundo neste momento, que papou 3 de seguida. É isso mesmo. Os dois factos que a mim mais me chocam, não é chocam, mas me surpreendem pela positiva, é que neste momento Piastri tem mais vitórias de carreira do que Lando Norris, 6 contra 5, não é? Portanto, 3 este ano, ou 4, ele tem 4 vitórias este ano. 4 este ano, não é? Quando o Norris é que passou a época passada toda em condições de ganhar corridas, e na prática não ganhou muitas, não é? E as 3 vitórias de seguida feita pela McLaren, todas do Piastri, diga-se, que é a primeira vez desde 1998. Que eu acho que são daqueles Quem foi na altura? Foi o Hakkinen. O Hakkinen. Sim. Que tu ficas, não é? Não dá para negar. A mim parece-me que há aqui um fator engraçado que o ano passado não existia, que é o Piastri, ele tinha a resistência mental, já lá estava, mas faltava-lhe a velocidade comparativamente com o Norris. Eu mas acho agora que faltava que já também... tem. Eu acho que faltava também experiência, e eu acho que o que faz Exato. porque ele na realidade ele está só na sua terceira época, mas as épocas agora são muito mais longas. Portanto, isto equivale a mim para ir estar a meio de uma quinta época, se pensarmos há 15 anos atrás. Certo. E eu acho que ele tem tido um crescimento exponencial, mas
à quinta casa, completamente. Porque ele Sim. começou, o primeiro ano ele já era muito rápido, mas não conseguia controlar pneus. No segundo ano ele era rápido, mas não conseguia muito bem controlar o carro às vezes. Ele chegou a ganhar e tal, mas não era o pacote completo ainda. Tinha ali Sim. muitas coisas. E agora este ano parece que de repente está tudo alinhado, as peças Epá, do sim. puzzle estão Mas, todas a mas encaixar. atenção, eu continuo a achar que em termos de velocidade o Norris é mais rápido. E tu vês isso nas qualis a maior parte das vezes e vês isso em voltas mais rápidas e etc. A Sim, e diferença, o Norris eu vi- consegue fazer recuperações. Ele recuperou imenso tempo. Sim, no sim, Consegue sim. não, Sim, tem sim, de sim. fazer. É a grande diferença é essa. Pois é, que o mas é Norris mesmo esse o problema. que faz uma asneira, vai parar a Pois, é sexto, verdade. faz uma Isso é asneira no verdade. qualifying, por acaso partiu do segundo desta vez, mas não é incomum ele fazer uma asneirada qualquer no qualifying e Ele estragar a neste, ele quali. neste não arrancou mal. Aliás, ele até arrancou bastante bem. Foi foi? azar porque viu-se numa situação lixada. Racing e Incident, certo? Yeah. Aqui não achamos que haja ali Sim, sim, penalties sim. a atribuir. Não, Não, acho que haja. não. Sim. Sim. Não acho que há outras situações em que sim. Ok, tipo Mas quais? esta. Pá, o Verstappen, o que é que ele fez? Olha, porque na qualificação O que não é que ele saiu da não linha. fez? Não Então, sair sim, da fez. linha. Não sair da linha Pois é, em yeah. relação ao. Ok, foi em relação ao Stroll e o Stroll merece ser empalado, mas no entanto é só por inveja, é inveja da minha parte, não tem nada a ver com ele. Quem me dera ser um Stroll. Mas não houve penalty para nada disso? Não houve penalty, mas devia haver. Outro Yeah. piloto, eu penso, se tivesse feito um embedding daquela forma, Yeah. levava com impostos até ao neto. Sim. No entanto, não lhe aconteceu nada. Que eu achei estranho. Agora de resto não. Acho que isso foi Racing Incident, da mesma forma que eu acho que o Lawson e o Doohan também não. Também acho que aquilo foi, é a escaramuça de início de corrida. Sim. O Doohan está a acontecer sempre. Aí claramente. Pois é, vocês acham Pois que o é, Doohan muito curioso. vai com os porcos? Não sei, pá. Não sei. Eu Imagina, acho nós que- já tivemos pessoas como o Sargent e o Latifi na grelha durante anos. Portanto, Sim, mas esses traziam dinheiro. pois é verdade. Eu não sei Sim, se mas vou entrar eu assim acho tanto. que ele está seguro pelo menos até ao verão. Depois do verão, Sim. não sei, mas eu acho que eles começaram a ver muito backlash daquela coisa que se dizia, que andava por aí a correr de Sim. ele tem 6 corridas para não sei o quê, começou tudo a mandar vir, a mandar vir, a mandar vir. Eu acho que eles tiraram um bocadinho o pé do acelerador e foi ok, Da vamos narrativa, dar, yeah. O Calapinto traz dinheiro. traz muito Call of dinheiro Duty e traz traz muito dinheiro. fanbase que Pois, indiretamente não traz. também dá muito dinheiro. Yeah. Mas eu acho que então é isso. Acho que ele tem até ao verão para mostrar. E eu acho que ele nem sequer tem que fazer, tipo, ele não tem que ganhar corridas, obviamente. O que ele tem é que fazer, estar muito mais perto do Gasly do que tem estado. Que se bem Tem que que este acabar fim corridas. de semana. Sim, também. Se bem que este fim de semana ele até se qualificou bem, não sei o quê, mas sim, acho que tem que ser mais consistentemente perto do Gasly. Yeah. Mas eu acho que alguma coisa aconteceu, ou este circuito é difícil para os rookies, porque claramente houve uma dificuldade grande dos rookies se manterem em corrida. Sim, os únicos rookies que fizeram boa figura, e Foi agora o aqui temos de falar Adjar e o Adjar, Antonelli, acho que eu. já anda a fazer uma boa ótimo figura trabalho, qualificando-se bem, principalmente qualificando-se bem. Pá, e Sim. o Antonelli que acordou sexta-feira em Miami e disse, olha, acabou-se, no qualifying não faço amigos. Estou farto de Fez- andar devagarinho. Fez duas. Ele depois na corrida teve azar, não é? Portanto, no sprint Teve azar. tem aquela cena com o Verstappen com unsafe release. Na corrida é apanhado um bocadinho na curva por causa do timing do Virtual Safety Car. E Mas no início qualifying, no início da corrida, mas isso é normal. Epá, quando ele arranca daquela posição, eu pensei, ele vai ser comido vivo. yeah. Porque vai estar com leões. E foi. E foi, mas isso é normal. Mas eu acho que é tudo que normal, quer dizer, é a sexta Sim. corrida dele na Fórmula 1, não é? E ele é muito rápido, mas lá está, tal como estávamos a dizer há bocado do Piastri, é a mesma coisa, ele tem ainda muito que aprender, é muito bom, Sim, tipo sim, raw sim. talent, mas aquilo ainda tem que ser polido. Mas lá está, eu estou a pensar na primeira época de Piastri. Se bem que a primeira época de Piastri é uma McLaren da treta, portanto não dá para ele fazer grande coisa. Yeah. Mas claramente o Antonelli, pelo menos mediaticamente, está a ter um bocadinho mais de chanã do que o Piastri, porque está mais vezes com um carro capaz de lhe
permitir fazer boa figura, não é? Portanto, estou muito curioso em ver o que é que será a terceira época de Antonelli e depois revermos esta nossa conversa quando estamos a comparar com uma terceira época de E também Piastri. tivemos... Põe um tivemos reminder o- no telefone. Põe Faz para isso, que vai- fazer. vai- faz E tivemos assim. aquele rookie bastante conhecido chamado Fernando Alonso também a correr-lhe mal. Mas a Aston Martin está-me a dar vontade de rir porque o Alonso mesmo com um despiste conseguiu acabar à frente do Stroll, acho eu. Acho que não. O Stroll pontuou, mas foi na sprint, não é? Por causa daquelas coisas. Não, Aliás, nós temos- acabou à frente da Stroll. Aliás, foram os últimos classificados. Eu não sei Sim. o que é que a Aston... Será que a Aston Martin... A Aston Martin está em 2025, não é? O Levi está em 2005. E a Aston Martin está em 2025, não está? Eles já não Eu estão acho a que eles pensar... estão em 2026. O problema é esse. Os gajos estão-se É isso. cagando 2026, este ano 2026, é e isso. estão com o Newey em 2026, mas não podemos deixar de constatar o facto que é que Stroll continua a dominar Alonso como GOAT que é. Não é? Sim, sim, sim. São Voltou a 14 pontuar. pontos. Ele Yeah. pontuou... Jesus. Ele tem 14 pontos. Ele é o Alonso tem principal. 14 Ele é o pontos. principal. Ele é o principal É o number da one Aston driver. Martin. Exatamente. Citando Ministars, ele é o rei, Agora não sei se é Ministars ou é um da choque. Mas é- Não interessa. Mas sim, Mas é igualmente sim. impróprio para tu, enquanto homem de 40 e poucos anos, dizeres. Porque é 40 e não, poucos, porque é da 40 e geração muitos. dele. É É da verdade, É da geração minha dele. geração. Isto é da minha geração. Visão da Eu choque. cantei muitas vezes e sonhei com a Sónia. Era uma colega minha. Quando cantava isto, eu estava na esperança que fosse ela a cantar isto para mim, eu entrar na escola. Eu um badocha de óculos, está bom. Olha, por falar em badochas de óculos, Oh, o que meu é que a Deus. Ferrari está a fazer? O que é que a Ferrari... Epá, a Ferrari foi hilariante. Eu acho que nunca tinha rido tanto a ver uma corrida de Fórmula 1 Pá, como a este ano com Ferrari, ainda por cima a lutar por sétimos e oitavas Olha, posições. yeah. Mas digam-me lá o que é que aconteceu, porque eu nessa altura não estava a ver a corrida. Nessas voltas finais estava a trabalhar. Certo. Vi E eles o final, também. mas Eles também. O que é que aconteceu? A Ferrari, ironicamente, anda a pensar bem nas estratégias. Porque já há 2 ou 3 corridas que a estratégia parece sã Yeah. e que melhora-lhes a posição. Estão a executar mal. Porque o que aconteceu foi, portanto, o Hamilton parte nos duros, não é? E depois passa para os médios. E quando Yeah. faz, e o Leclerc faz ao contrário, parte nos médios para os duros. Portanto, teoricamente, para o final de corrida, o Hamilton estaria mais rápido. Ainda que com o timing do Virtual Safety Car ele tem que fazer tipo, acho eu, mais voltas do que eles tinham planeado fazer nos médios. Mas pronto, detalhes. E ele quando sai dos médios, sai atrás do Leclerc. Era um bocadinho aquela cena do, olha, estou nos médios, deixa-me lá passar porque eu posso tentar caçar o Antonelli que vai ali em sexto. Mas demoraram muito tempo a fazer essa call. Pois, Por um lado é é discutível que o Hamilton devia ter tido pace suficiente para passar, compreendo isso, mas ao mesmo tempo acho que foram tipo 5 voltas só a trocar rádios do estilo. Epá, eu lembro-me, na China eu saí logo do caminho, isto não está a ser bom trabalho de equipa, decidam lá o que querem fazer. Como é que foi que ele disse? Estamos a discutir o tema, já voltamos a ti. Epá, aproveitem e tomem um chá. Yeah, sim, exato. sim, sim. Façam lá a pausa do chá, estejam à vontade. É que ele Yeah, foi ficando lindo, foi gradualmente lindo. mais sarcástico à medida que a conversa E foi avançando. eventualmente ele troca, não é? Oh, E meu depois ele vai Deus. tentar caçar o Antonelli, mas se calhar, porque já tinha queimado os médios um bocadinho atrás do Leclerc, não consegue caçá-lo. E o Leclerc começa a fazer o contrário, que é, olha, agora estou eu a ficar melhor com os duros, Yeah. está na altura de me deixarem a mim Não, passar. mas espera aí. É que há uma parte gravíssima que é, eles, sim senhor, passa, mas mantém o Leclerc sempre em Eles pedem DRS. isso explicitamente. Pediram. Porque é para não ser atacado pelo Sainz. Sainz. Não, mas repara, se vocês são a Ferrari e estão com medo da Williams, não. Deixem lá o puto. Repara, Não, tu podias ter mas olha lá, pontuado, tu podias ter tinhas pontuado um com o Williams em Hamilton. quinto. Pois, também é verdade. Não é? Sim. E o outro, e o que estava em nono, estava a apanhar. Sim, não. Havia risco, eu percebo isso. Mas então, na verdade, a oportunidade que o Hamilton tinha de ir buscar o Antonelli era sempre impossível. Porque eu estou a dizer, qualquer um deles. vais caçar o Antonelli, mas tens de trazer o Leclerc atrás de ti. E depois o Leclerc usa isso. É tipo quando os pais dizem, sim, podes ir sair à noite, mas tens que levar Sim, o mas irmão." leva a tua irmã mais longe. Exatamente. E não deixes beber. E portanto, depois o Leclerc começa a fazer o contrário, pede para trocar de volta, o Hamilton lá troca e depois há a melhor. Epá, eu vou ser honesto convosco, desde o apagão que eu fiquei fã de rádio enquanto forma de comunicar. e este rádio do Hamilton só confirmou a minha preferência, porque ele diz
e cito, quando lhe comunicam que o Sainz vem 1.4 segundos, 1.2, dizem 1.2. 1.2, Sainz 1.2 seconds, e o Hamilton diz, ok, também querem que o deixe passar. É incrível. O sucesso do homem Pá, é incrível. ótimo. Por isso Foi é o quando melhor o Sainz... momento de Fórmula 1 deste ano. Sim, Eu acho que isso culmina sério? no momento em que o Sainz vai tentar ultrapassá-lo e o gajo já foi fodido esta tarde o suficiente, está bem? Passas é o caralhinho. E então atira-se para cima dele. Eu acho que foi exatamente isso que o levou a saltar a tampinha. É muito engraçado. É muito engraçado. Mas eu acho que o problema da Ferrari é o problema que a Ferrari Isso já é tem tipo algum livro, tempo. não é? Acho que isso é um livro. Eu acho que o problema da Ferrari é O problema da Ferrari. reticências. É que a Ferrari tem, entre outros problemas, tem 2 número 1s. Ou tem 2 mas- números 1. mas Não, vamos eu ser acho é que eles honestos. têm o número 1 errado. Eu acho que esse é que é o problema. Eu nem vou tão longe quanto isso, porque eu acho que é óbvio que o Leclerc tem feito melhor trabalho. E não estão como não estão em posição de lutar por vitórias. O Hamilton tem sido mais rápido a ceder a posição dele em prol da equipa. O Leclerc é que está a fazer um trabalho, acho eu, de se assumir de que, não, atenção que eu é que sou o número 1. E então vão Não, buscar mas mais atenção, cedo do que mas o que uma coisa é acham. ver o número 1. Uma coisa é ver o número 1 e tudo bem. Outra coisa é tu queres que o teu número 2 leve ao colinho o número 1. E que foi o que aconteceu nesta corrida. Ou seja, o Hamilton pediu para passar porque estava com mais pace e claramente estava com mais pace. Certo. E aquilo parecia que estavas a querer abrir uma empresa em Portugal, que a burocracia nunca mais acabava e tiveram que ir ver com o superior e tiveram Certo. que mandar um requerimento para as finanças e o caralho. Para deixarem o Hamilton passar. E depois de o deixarem passar, disseram: olha, está bem, mas deixa lá o Leclerc no DRS, que senão, coitadinho, a gente sabe lá. Sim. Yeah. Pá, mas eu estava aqui a ver um reel da Fórmula 1, da ultrapassagem, a tentativa de ultrapassagem do Sainz. Pá, e o Hamilton corta bué. O Sainz vem lá de trás, vai-te tramar, desculpa lá. O Sainz vem de 1978. Ele vem. Ele vem. Mas o Hamilton... Não, eu acho que... Repara, eu não estou a defender nenhum deles. Mas a verdade é que é uma linha... Pá, o Hamilton entra na curva muito mais cedo do que o normal. Sim. Faz lembrar Muito tipo o mais Prost cedo. e o Senna naquela cena. Tal e qual. Eu Mas é giro, eu adoro, eu embora lá, quero é disto. Mas, mas é tipo, ok. E a quantidade de corrida, wheel-to-wheel race que houve nesta corrida foi muito engraçado. Pois foi, não, e é giro porque era claramente o impacto, e a Ferrari faz também bem essa ponte para o que se passou, por exemplo, com o Piastri e o Verstappen, que é o Dirty Air está a impactar realmente muito estes carros e o consumo que fazem de pneus, porque assim que os McLaren se viram livres dos outros, meteram 30 segundos em toda a gente. Yeah. E com 2 virtual safety cars, certo? Ou seja, exatamente. senão se calhar ainda terias mais algum tempo. Que é incrível. Portanto, olha, Albon, quinto lugar. A Williams está... este ano, let's go. Pá. A Williams, Sabia olha, que a também, pena- aí no reminder para daqui a 3 anos, põe para falarmos da Williams, porque acho que eles vão estar a competir pelo Pelo campeonato. título. Sim, Achas? acho Pá, que eu eles acho que estão, acho que eles estão nesse agora- trajeto. Não sei. Acho que 2026 vai ser Make or break. para eu Vai tomar ser uma lotaria, decisão não é? nesse. Se Exato. for Williams versus Aston Martin, quão chocados é que vocês vão estar? Muito. Mas Vai ser uma nova geração, sim. pensar que a McLaren há 2 temporadas estava em Sim. praticamente Estava nas último cores, lugar. é verdade. E Há qual é que é o 2 fenómeno? anos Porque atrás em supostamente a Miami... McLaren... Sim. Desculpa, continua. Não, o que eu estou a pensar é que o que andam a dizer é que a McLaren abusou um bocadinho da questão da flexi-wing e é por isso que é tão bom. Sim. E que supostamente isso, não sei se será a partir deste grande prémio, ou se foi o anterior, ou se é o próximo, mas acho que alguns num futuro muito próximo, como é que eu dizer, o controle É a sobre partir isso de ia ser Espanha. muito maior e eles iam ter... Pronto, eles supostamente vão perder essa vantagem, porque não podem usar mais essas asas, basicamente. Será que é o género de fenómeno que chegamos a Espanha, que é daqui a 2 grandes prémios, o próximo é Imola, depois é Espanha? Não, o próximo é Imola, depois é Não, Mónaco, depois é que é Espanha. Mónaco, Portanto, 3 sim. grandes prémios. É isso. Mas eu não acredito que seja só isso, porque a Red Bull também tinha muita vantagem com a Flexi Wing e não estão propriamente com um carro dominante. Portanto, não acredito que seja só isso. Pois. Mas Sim, uma eu dúvida acho- aqui. Uma Não, dúvida, desculpa, mas isso não eu é ia- Fórmula 1? Fórmula 1 é isso. Está bonito, malta. É normalmente alguém encontrar uma vantagem
Sim. num loopzinho nas regras e depois, pá, e vamos andar nisto a temporada toda. Até dar. Até dar. Sabes o que é trágico? É quando os gajos andavam lá a correr na pre-race parade com os carros Lego. Oh, pá, Aposto sim, que eu o ia Nui falar. estava a olhar para aquilo a pensar: espera aí que há aqui ideias boas. Vocês viram o Verstappen? Havia lá uma curva, uma chicane, em que eles todos fizeram o percurso por fora da pista. Passaram, tipo, foram em linha reta. E o Max foi o único gajo que, tipo, não, deixa-me treinar aqui. Deixa-me usar aqui este carro de Lego para treinar, para fazer uma volta de treino. Yeah. E fez mesmo a volta direitinha. Pá, aquele Sim, gajo. já temos poucos testes, por isso. Exato. Sim. Isso por acaso é uma coisa engraçada não haver testes, que é, por um lado, há bocado esqueci-me deste argumento, que já foi para aí há 20 minutos, que é a questão do Kimi, de que agora eles fazem temporadas muito longas, sim senhor. Então numa temporada é o equivalente a 2 temporadas de há uns anos. Mas não testam. Sim, Ou é seja, verdade. eles Sim, é verdade. conhecem pior o carro, ficam a Sim, conhecer sim, mais sim, os adversários, o racecraft evolui. Mas do ponto de vista de conhecimento do carro, Sim. pá, é pouco, não é? Que provavelmente é o Sim. grande problema da Red Bull neste momento. Eu acredito que se o Tsunoda tivesse mais tempo dentro do carro, dava para se acostumar ao carro e Estava etc. mais orientado. Pronto. Exatamente. Eu, por um lado, acho interessante, porque equipas com muito dinheiro, o que acontecia era tiravam dinheiro para cima do problema. Pois, E exato. bora lá Sim. fazer, olha, o Schumacher com o F 2003, 2004, 2005, essa zona, aquilo era, os gajos tinham um teste, tinham uma pista de testes que era deles, Yeah. e era vamos usar isto até ficarmos fartos, até resolvermos Exato. qual é o problema. E agora não é? Agora Sim, eles bom, faziam milhares de quilómetros naqueles carros. Antigamente. Yeah. Agora é só do simulador, não é? Por isso, Sim, e mesmo assim é Bora. controlado. Tu só tens um X número de Pois. horas que podes fazer de Pois é. simulador. Simulador, Yeah. E o que é que acharam? Não sei se isso para ti fez diferença ou não, Tânia, mas por exemplo, eu acho A que chuva? a chuva foi bonita, não, mas a realização da Fórmula 1 acho que teve vários fenómenos maus. Outra vez este fim de semana, estou a pensar quando estavam a sair quando trocaram os pneus por causa da chuva no sprint, que querias ver quem é que chegava primeiro à linha, já não me recordo bem, mas pronto, não sei, vários casos em que eles estiveram mal, no entanto, tiveram muito bem a apanhar um caso específico, que acho que foi sorte, que foi quando o motor do Berman fez caput, porque eles estavam basicamente a filmar literalmente a parte de trás do carro do Berman e aquilo fez mandou uma lavareda, Sim, deu sim. para ver. E é giro, porque o motor faz mesmo tipo vum. E ele tipo, olha, ele teve um apagão, mas só que num carro. Foi o que Só se no passou motor. com ele. Só no motor. Sim, ele disse Sim. mesmo, perdi tudo. Aquilo foi... É verdade. Vai falar da vida dele, a minha namorada. Sim, ele de repente parece uma música country. Sim. Perdi a carrinha, perdi a namorada, o cão. Eu acho que é uma música portuguesa, não é? Só não fiques com ele. Neste Sim. caso. Sim. Vai sim, ficar- sim. É a Ágata. Estão a dizer que o Berman é a Ágata? É isso? Para este Portanto, efeito, Berman sim. é uma senhora sexagenária que vive em telheiras. Tá bom. Sim. Sabes Tal e demasiado qual. sobre a Ágata. Já apanhei a Ágata em full denim a almoçar com a família na casa das sopas, no carro de portugueiras há muitos anos. Eu sinto que a Agatha está sempre em full denim. Tipo, A Ágata dorme em full denim. sim, exatamente. Só para o caso. A roupa interior. Ai meu Deus, que horror! Olha, vamos então fugir desta imagem que Pedro Luzinos criou. Mais alguma coisa que queiram Ora, partilhar? Se calhar, Tânia, alguma última coisa de fim de semana que tu que estiveste lá no paddock que tenhas tirado, que se calhar nós podemos não ter bem absorvido como espectadores mortais comuns a partir da televisão? Pá, nada que não faça com que tu me odeies. Tipo, falar da comida e assim. Então, mas isso também não vai mudar Sim, mas nada. isso- Tânia. exato, Não vai mudar Vai, exato. nada. Tânia. Não vai É piorar. uma Não, constante não. da nossa vida. É muito engraçado ver de onde estava a ver, porque pronto, vês o início da corrida, não é? Tínhamos visto. Conseguíamos ver até à primeira curva, portanto dava para ver ali aquele início. Mas depois, uma coisa que é um bocado pior, na minha opinião, é o comentário barra o que tu consegues ver na televisão, porque é diferente. É como tu estavas a dizer,
a Pois. realização para vocês foi melhor. Na minha opinião, preferia estar a ver o que vocês estavam a ver na televisão, nas televisões. Mas Quer eu acho dizer, que eu isso gostava- é Eu uma gostava de constante, ter não uma é? televisãozinha. Imagina como aquele pessoal que vai acampar e leva a televisãozinha pequenita para ver. Eu preferia ter uma dessas Sim. para ver a coisa, mas depois conseguir olhar e ver na mesma os carros a passar ali. Os gajos que vão para o jogo, mas levam um rádiozinho. Tá para ligado. passar Sim, a sim, ver. sim, E sim, bem. exatamente, E exatamente. bem. Yeah, yeah. Ver desporto ao Exatamente. vivo tem sempre Yeah. esse fator. Mas olhem, eu quero assinalar que é o primeiro ano desde que temos Grande Prémio em Miami que nós estamos a enaltecer o Grande Prémio de Miami. Verdade, Podemos Eu- estar aqui epá, num ponto de verdade. viragem. Eu tinha este ponto Sim. para falar, porque eu Fala. estou muito dividido neste momento entre o facto do circuito de agora estar marcado até 2200 e tal, 40 não é? e não sei Sim, quê. acho que vai haver corridas feitas com Enterprise de Sim, Star acho que Trek. dizia mesmo que sim, é até a Sim, invasão exato. Skrillex. Até Sim. virem... É Sim, quando o Skrillex Trump não era um deixar DJ? o Acho que é office. por acaso. Exato. Tentei Não é? inventar o nome de uma espécie ali. Krill. Sim, Estava um perto, estava lá, é Krill. Porque o Miami vai até não sei quando, né? Porque Exato. Money Yeah. Talks e pronto, é preciso fazer dinheirinho. Yeah. É o que Estamos estava a dizer, muito- é até o Trump deixar o office, quando o Trump sair Fosga-se. da Casa Branca. Sim, quando o Mesmo. Trump quer que é, ele morto vai continuar a mandar no país. Exato. Sim. Salazar. E eu não gosto do circuito, porque o circuito é pá, esta moda dos circuitos citadinos, citadinos com boi aspas aqui, porque retas enormes e depois zonas complexas, aquela tripla ou dupla chicane de Miami Sim. irrita-me profundamente, e depois retas de 3 horas, né? Porque é para eles poderem beber um café ou um chá, no caso da Ferrari. Mas ao mesmo tempo, a corrida foi incrível. Então, Sim. e Mónaco, Mas que é eu uma acho pista que- fantástica, é uma seca. Não, eu Estou acho aqui que muito a corrida baralhado. foi incrível as primeiras 20, 25 voltas. Depois tiveste ali uma altura que. Depois foi divertida por causa da Ferrari. Muito mais ou Sim, menos, Sim, foi. depois sim. teve uns momentos para Mas Sim, em mas- termos de corrida, eu acho que Pois, foi. Eu pois. acho que ainda bem que isto tudo se passou no início, porque sim, dá para teres aquela. Dá para olhares para, Aquela para, emoção, para a não é? corrida. Sim, exatamente, para perceberes que realmente, ok, não é brilhante, não é maravilhoso, não é a melhor corrida que Deus ao mundo mandou. Foi bom desta Yeah. vez, Atenção, vamos ver para o Mas ano. eu acho que o outro terço, aliás, os outros 2 terços da corrida não foram tão bons, mais ou seja, pela dominância da McLaren, pelo estado dos carros atualmente, ou seja, o estado técnico dos carros atualmente, acho que não permitiu. A coisa resolve-se e quando se resolve, fica resolvida. Não há, Pois. não há Sim, mais corrida a partir sim, daí. sim, As sim, corridas, sim, as corridas são deslaçadas no início, não? E Exato. depois na zona de troca de pneus. Aquilo a Exato. dada altura, se não tem sido os safety cars, os virtual safety cars, tu tinhas 2 McLarens, depois tinhas um Max, porque é o único que consegue ser um bocadinho aqui à coisa. Um Max. Tinhas os 2 Mercedes, os 2 Ferraris, os dois Williams. Era mais ou Exato. menos isto, mais coisa, menos Pois. coisa, Yeah. ok? Não era 100% isto, mas Sim. portanto está ali colocada, já está tudo mais ou menos limadinho. Mas A sim, order. Pá, é, eu quero, é o que é. quero só deixar aqui uma menção honrosa para o George Russell. Russell, Sim. que é Sim, aquele sim. gajo do grupo de amigos que pá, fica com as bêbadas. Sim, fica com a gorda no fim da Sim, noite, né? Mas coloca-se safa na mesma. estrategicamente, mas safa-se sempre. Sabes? É o Sabes- gajo que não sabes bebe, que- vai beber água só a noite toda. É aqui que eu vejo a diferença entre a minha forma de encarar o amor e a tua forma de encarar o amor. Luzinho. Porque tu foste para as bêbadas e a nota que eu tinha aqui escrita para falar de George Russell é que ele é a dama de honor mais fiável de sempre. Porque está lá sempre ao lado da Ok. noiva, mas nunca é ele que casa, percebes? Mas está lá sempre, na fotografia, ok? Tu eu és acho um que ele romântico, o Zindra é um paparuco. É diferente. Eu acho que é essa. Paparuco. Parece o nome de um peixe, de uma ave de rio. Sim, sim, Olha, sim. isto é o canto do paparuco. Parece o nome de um vinho alentejano, não é? Ai, maravilha. Tá bom, Portanto, não é estamos a mal. falar novamente, o Berman é a Ágata e o Russell é um vinho alentejano. Muito bem. Exato. É o que nós podemos tirar deste Boa, episódio. boa. Olha, então, meus amigos, antes de passarmos ao nosso segmento final, quero recordar a toda a gente que nós este ano estamos a jogar a nossa Fantasy League na aplicação Grid Rival. É um sítio onde cada um de nós pode construir a sua equipa de Fantasy de Fórmula 1 e competir entre toda a gente. E nós temos uma com os nossos ouvintes, cerca de 41 que já se inscreveram. O Pedro Luz ainda não se inclui nesta categoria, porque ele não é ouvinte tecnicamente, não é? Mas pronto. Adoro que tu criaste um problema e resolveste tudo sozinho. Foi tudo. E nenhum de nós teve nada a ver com o assunto. Ai.
Isso é a descrição da minha vida. Sim, Ok, sim. e então, este ano estamos a jogar, começámos desde o início, cada um está a jogar o seu joguinho e o top continua a ser ocupado por Tigas Fer, ok? Tivemos aqui uma queda de uma pessoa que estava no topo, o Gabriel 863, acho que esta semana não deve ter posto equipa porque fez muitos poucos pontos e caiu do top 3. Segue em segundo lugar Luís da Boss com 5.631 pontos, apenas 4 pontos atrás do Tigas Fer, e B. Ramos com 5.566 pontos, cerca de 60 pontos atrás do segundo classificado. Mas esta semana, quem pontuou mais foi uma pessoa aqui no 17º lugar, que fez 1.066 pontos. Por um lado, sim, isto era um fim de semana de sprint, havia mais pontos disponíveis, mas é muito a ponto, que é o Rui 2379575, cuja equipa, descreve a equipa que tem. Parecem nomes de galáxias. Da família 8235. Sim. Adoro essa família, tem imensos terrenos. Porque ele tem o Albon e depois o Albon com duplos pontos, então só o Albon fez 342 pontos. Safado do Luís. Mas pronto, portanto, tu, se nos queres seguir, e temos inclusive um chat, às vezes a malta manda lá umas bocas, às vezes eu insulto quem está à minha frente, mas de resto acho que é uma forma muito gira que temos de interagir convosco. Portanto, se te quiseres juntar, procura no Grid Rival pelos carapaus de corrida. Nós também colocamos sempre aqui o link e o código da nossa liga quando publicamos episódios, e podes lá juntar-te a nós e juntar-te à conversa. Outra coisa que estamos a fazer, e agora vou passar se calhar aqui ao nosso colega Levi, é andamos a jogar um joguinho chamado Facto ou Ficção, onde em cada episódio cada um de nós vai proferir um alegado facto sobre o grande prémio que acabou de acontecer, e cabe aos outros carapaus tentar decidir ou avaliar se trata de facto ou ficção. Se acertarem na sua avaliação, ganham um ponto. Se não acertarem, não ganham um ponto. E esta semana vai ser contencioso, tenho a dizer-vos, porque eu vou deixar o Levi fazer o resumo do que é que aconteceu no Grande Prémio de Jeddah, que nós não publicámos. Fazer uma parte disto. E, portanto, eu estou um bocadinho aqui na lógica do é como a árvore na floresta, não é? Se ela cai e ninguém ouviu. Mas pronto. É assim. O Hugo Rosa podia não ter um braço, mesmo assim tinha dor de cotovelo. Tinha no outro, então. Não, os dois, não tinha nenhum braço. Então é o seguinte, nós, ainda que não tínhamos publicado um episódio a semana passada, o episódio existe, está gravado, nós temos provas. Será que está? E está. Eu posso colocar à disponibilidade. A questão é filosófica. Será que está? O que interessa é o que tu sentes, estamos em 2025, está bem? Houve de facto facto ou ficção, não é ficção, é facto, portanto, eu fiz um ponto, Pedro Luzindro fez um ponto e Tânia Paz fez um ponto. Ficando assim com o total, Tânia Paz de 8 pontos, Pedro Luzindro de 5, Levi Galaio com 5 também e Hugo Rosa com 6, que não pontuou, derivado de não ter proporcionado um facto ou uma ficção. O que é que sucede? Hugo Rosa quer convencer o auditório deste podcast que os pontos ganhos por seus colegas não foram justos. Eu tendo a discordar, até porque eu ganhei um ponto e gostava de preservá-lo. Todos nós ganhamos. Pois exato, todos ganhamos. Vamos a votos, eu levanto aquele braço que não se vê. Sim, estamos a gravar sem imagem, portanto eu também tenho o braço no ar. Eu só quero promover uma conversa e uma discussão saudável sobre a forma como entendemos a realidade, a existência. Eu quero é que nós... acho que falta aqui um canto de filosofia. Eu acho que esse é outro podcast. Então fazemos assim. Talvez seja injusto deixarmos isto ao voto dos Olha, isso é para o podcast Kafkas de Corrida, está bem? Sim. Se calhar eu sugiro deixarmos ao voto do Grid Rival. Okay. Eu sugiro deixarmos isto a voto do Grid Rival. Ou seja, a malta do Grid Rival, exponham a vossa opinião, digam se estes pontos devem contar ou se devemos ser solidários com o Hugo Rosa. Eu tenho a certeza que vai haver muita solidariedade por Hugo Rosa no Grid Rival. Se há sítio onde vai haver solidariedade por Hugo Rosa, é o Grid Rival. Olha, Rosa, estás a colher duas pessoas, conheço as pessoas pessoalmente, vou desligar já. Estás a colher, quem semeia vento escolhe tempestades. Vamos ao desta semana, então vamos jogar facto ou ficção esta semana. Já que eu não joguei semana passada, posso começar eu com o meu facto ou ficção? Por favor. Então vá, eis a minha frase.
Nas 4 edições do Miami GP, portanto, o Grande Prémio de Miami, nas últimas 4, sim. são as 4 todas, o número de vencedores que partiram da pole, corrida principal, ok? O número de vencedores que partiram da pole é menor ou igual a 1. Em Miami. Verdadeiro. Em Miami. Verdadeiro. Tânia nem hesitou. Nem hesitou. Até está a cantar a Tânia agora. Não sei, acho que sim, acho que é verdadeiro. Acho que eu vi isso durante o fim de semana. Ouvi. Oi? Ah, Sim, 0 ou 1. a Tânia Tânia diz diz que é verdadeiro. verdadeiro. Sim. Luzindo, não ouvi isso já. Eu digo verdadeiro, verdadeiro. Ok. eu digo verdadeiro também, por consistência. Então toma lá todos os pontos, filhos da mãe, pá, também. É verdade. Eu pensar que ia apanhar Levi com a matemática porque era menor ou igual que 1, mas eram 4, isso quer dizer que tinha 12. Okay, não, já, vai-te lixar, Levi. Não, porque estatisticamente há mais pilotos que não partem da pole do que pilotos que partem da pole. Mas há mais. Ok, onde eu queria chegar é, e este é o facto, na realidade são 0. Toda a gente que partiu da pole não ganhou a corrida. Nas 4 edições. É verdade. Interessante. Foi tudo ao segundo ou quarto, né? Uma coisa assim. Eu acho que tenho aqui, portanto, em 2022 partiu Leclerc, ganha Verstappen, em 2023 partiu Pérez, ganha Verstappen, 24 parte Verstappen, ganha Norris, e desta vez partiu Verstappen e ganhou Piastri. Portanto, em No entanto, nenhuma das edições. eu gosto que o nome Verstappen apareceu todas as vezes. Certo, É verdade, está sempre num é verdade. sítio ou no Ele outro. É um facto. ganhou 2 das 4 edições. Então tomem É lá verdade. um ponto legitimamente adquirido. Vá, um para cada um Aí de está. vocês. Vamos lá. Eu, curiosamente, tenho uma proposta de facto ou ficção que também tem a ver com pole sitters. Vamos a isso então. Olha, Que é, portanto, Kimi Antonelli este ano parte de primeiro lugar na sprint, ou seja, parte da pole position na sprint, e termina em 7º lugar. O último piloto a fazer precisamente o Peraí, mesmo na resultado- sprint? Na sprint. Ok. O último piloto a fazer precisamente este resultado foi Lance Stroll no GP da Turquia em 2020. a começar em primeiro e acabar em 7º, é o que me estás a querer dizer. Na Turquia foi uma corrida, não foi uma sprint, não é? Mas a Sim, mesma exato. lógica mantém-se, certo? Exatamente. Ou seja, o último piloto que fez exatamente isso, independentemente de ser uma sprint ou não, foi o Precisamente, Stroll na foi o Turquia, Stroll. sei Há lá. aqui duas coisas a avaliar. Primeiro, se assumimos que ele já fez isto outra vez, o sacana que é, se assumimos a premissa da afirmação dele correta, que é se o Stroll partiu efetivamente primeiro e terminou efetivamente em 7º, e depois há uma segunda componente que é se ele foi o último a fazê-lo, ou se desde esse caso até este caso não terá havido nenhuma outra situação no meio Corretíssimo. em que um Sim. piloto partiu de primeiro e acabou em 7º. Seu filho da mãe. O Liga Light está a jogar xadrez 3D. E atenção, nós estamos a e jogar vocês- damas. E também parte do pressuposto que é factual que Antonelli parte de primeiro e termina Pois, em 7º. mais essa, verdade, mais essa. Eu por acaso tinha ideia que ele tinha terminado em 6º, portanto, pá, eu estou a ver muitos pressupostos falíveis, apesar de eu saber que o Stroll partiu de primeiro. Eu vou para falso. Eu também vou para falso, mas eu sei que o Vou Stroll para partiu falso. primeiro. Até aí está certo. Não sei para onde é que Sim, ele acaba. sim. Ele é aquela carta que jogam sempre. Porque ele foi pole sitter na Turquia. Portanto, eu digo que é falso, apesar de tudo. Tá bem, também vou dizer que é falso. Estamos todos a concordar. Muito bem. Então, todos estão corretos. Kimi Antonelli parte do primeiro e termina em 7º. Em 2020 na Turquia, Stroll parte do primeiro e termina em 9º. Porque é um banana! Ainda é pior. Jesus. Boa, então mais um ponto para pior. todos. Boa. Quem é agora? Agora posso ser eu? Sim, sim. Força, Que eu força. tenho aqui. Então, ora, uma das características muito interessantes neste grande prémio é que houve uma corrida de carros de Lego. É verdade! E eu aposto que o Hugo Rosa teve que trocar de cuecas depois daquilo, não é? Porque, pá, Fórmula 1, Lego, tamanho real, pilotos lá dentro, eu acho que, pá, não é? É o que eu uso para apimentar a relação com a minha esposa. Mas é uma coisa sexy, vamos. Bora, e é aquilo, não é? E está a Diana a pensar, porquê? Porquê é que eu disse que sim? E então, as peças, o número de peças usados para construir estes carros, Uhum. o número de peças usado para construir estes carros é superior que a maior peça de Lego que existe em exposição, que é um X-Wing, posso-vos dizer o que é?
também é outra coisa que faria o Hugo Rosa ejacular, que é um X-Wing de Star Wars que está em Times Square. Mas o X-Wing também é tamanho real? Também é um Lego. Também é tamanho real. Mas o Fórmula 1 não era tamanho real. Como é que sabes? Não existem X-Wings Espera aí. reais? Espera aí, eu não sei se é tamanho... não consigo dizer se é tamanho real, só posso dizer que ele teve em Times Square e que... Não, é tamanho real, é. Pelo que eu estou À aqui escala a do ver. que seria, não é? À escala do que Portanto, seria. estás a dizer que o Lego F1 tem mais peças do que o X-Wing? Sim, são 10 carros. São 10 carros que pesam cerca de 1 tonelada cada um deles. Mas espera, estás a dizer, os 10 carros espera. todos somados ou só um Os deles? 10 carros todos somados. Tem mais os 10 peças. carros. Tem Mais- mais ok. peças que Do que o X-Wing. o X-Wing, que é o... Pá, É eu sei falso. quantas peças é que os carros têm, porque vi essa parte da peça. É assim, malta, vamos A lá Tânia respondeu como aquela senhora que Já. joga tipo... Eu acho que é falso, senhor. Não, senhor. Isto é Era falso. chave, como é que era que era chave ou... Foram os chineses, isto é falso. Queres chaves ou quero dinheiro? Eu quero dinheiro! Epá. É isso, a chave ao dinheiro. 10 carros, 1 tonelada. Eu Alguém acho está, que... claro, Espera. alguém está Alguém está a fazer uma pesquisa fervorosamente na internet. a fazer uma pesquisa. Estou a escrever no Excel, gente. Sim, sim, Alguém sim. está... Epá, é assim, é dos factos que eu sei, são 400 mil peças cada carro, portanto seriam 4 milhões de peças. 4 milhões de peças é muita peça. Se eles fizeram um Pois. X-Wing com 4 milhões de peças, pá, Fogo, isso é muita peça, pá. é muita Yeah, peça. é muita eu sinto peça. tentado a dizer que é falso. Eu Mas acho que espera é aí, falso. vamos lá, só para esclarecer. Os 10 carros, todos juntos, ou seja, as peças Todos juntos, de sim, todos sim. As os peças carros de juntos todos os carros, sim. são menos do que o X-Wing. São mais do que um X-Wing. São Exato, mais são do que o mais. X-Wing. São Portanto, mais do então, que... espera aí. Então é verdadeiro. Então acho que é Sim, verdadeiro. sim. Sim, Então acho que é verdade, verdadeiro. exatamente, sim, é isso. Sim, Estava a dizer que perceber era ao mais do que o contrário, X-Wing. Desculpa. Sim. Então, Também acham que a minha afirmação é verdadeira, não é? Todos Correto. estão Sim. todos a contar? Tá tudo. Não, é falsa. Diabos! É falsa. O X-Wing tem 4 milhões e uma peça. Não tem, não. Tem mais de 5 milhões. Fogo. Tem Isso mais é de 5 incrível. milhões e todos os carros juntos são 4 milhões de peças. Como é que eles fizeram um Fogo, carro esse. que tipo, fizeram 10 carros de Fórmula 1 que andam e precisaram de tem- menos peças do que um X-Wing que não voa? Porque o Bom, eu não sei o que é que tu percebes de física. Bom, mas aqueles carros deviam ter uma estrutura interna e depois a estrutura externa Sim, em cada lado. certamente. volta. É, cara. Yeah, Pois, yeah. Sim, Faz sim. sentido. Pronto. Bom, Ai. eu acho piada que até agora estamos sempre todos a dizer a mesma coisa. Pois Yeah. é, É a pá. resposta. Então vamos lá Não, ver o já que é que é vocês dizem da minha. Então, durante Bora. este Vamos este embora. episódio nós discutimos que a última vez que o McLaren tinha ganho 3 corridas de seguida tinha sido o querido Mika Hakkinen nos anos 90. Em 98. Em Verdadeiro. 98. Não. Acertei. que- Bolas. Eu digo que, pronto, essa parte sim é o facto, não é? Vou juntar a isso que essas 3 corridas foram o Grande Prémio Europeu, o Grande Prémio da Austrália e o Grande Prémio do Brasil. Este é o meu. Este é o resto da O europeu camisa. foi onde? O europeu Na foi Alemanha, onde? Na altura, não? Não, foi em Provavelmente. Espanha. Era para ter sido Estoril, mas Estoril já não tinha guita, portanto mudaram para Espanha à última da hora. Isso também é verdade, essa. Isso também pode ser que está certa. Portanto, europeu. Espera, repete lá o phrasing porque isto tem que ser processado. A última, a última vez que o A última McLaren vez. ganhou 3 corridas de seguida foi Mika Hakkinen em 98. Correto? Corretíssimo. Ok. As 3 corridas foram o Grande Prémio Europeu, que foi em Espanha, o Grande Prémio Austrália e o Grande Prémio Brasil. Aí é com caraças. Austrália e Brasil de seguida? Austrália, nesta É altura, estranho, começava não é? a época. A menos que sejam daquelas coisas tipo, é seguido porque terminou uma volta, terminou num ano e passou para o ano seguinte. E tipo, terminou no pois Brasil, é. começou na Austrália. Mas Aí sim, não é pode 98. ser, pode ser. Aí não é 98. Quer dizer, é quando ele Não, é porque a última foi em 98. Yeah. Aí é, ganha, Tânia, fosga-se. Então tu dizes que é... Então, peraí. Foram...
Eu vou dizer que é verdadeiro, apesar de tudo. Eu vou dizer que é falso. Ok. Pá, E a Tânia está-nos a dar uma tarefa. estás a dar uma tareia, caraças. Estás a dar uma tareia. Eu vou dizer que é verdadeiro. Estamos verdadeiro e falso, né? Estamos Yeah. neste momento. Pá, eu vou dizer verdadeiro. Vai ser verdadeiro. Portanto, o Rosa disse verdadeiro, o Levi disse falso, o Luzindo disse verdadeiro. Ok. Yeah. Tânia, manda vir. A Tânia manda vir que é verdadeiro. É verdadeiro. Filha da mãe! Foi. Fogo. O Grande Prémio Europeu foi a última corrida do ano 97, da temporada de 97, e depois a Austrália foi o primeiro de 98 e Brasil o segundo de 98. Que giro de seguida. É Eu verdade. pensei Pois que ia é. ser ao contrário, porque eu tinha fechado Eu o quando Brasil fui e a ver, Austrália. eu quando fui ver também fiquei assim um bocado, isto realmente foi logo ali. Mas sim, Eu, na verdadeiro. verdade, baseei-me no facto do Luzindro Senhora. ter feito aquela pergunta ali, tipo, onde é que foi o europeu? E tu soubeste muito rápido que era a Espanha. Eu pensei, isto aqui é de quem leu. A Tânia sabe ler. Certo. Isso faz A sentido. Tânia Então pensei, sabe ler. arrisquei no verdadeiro, sem ter base. Foi Mas o que eu pensei por naquele acaso eu momento, tive foi, para juro. fazer. Tive Pá, de nada. para fazer. De nada. Tive quase para Certo. fazer isto falso, dizer outra coisa qualquer, mas depois achei, não, deixa lá ver, já é difícil o suficiente. Não, é Fácil. gira. É uma pergunta muito gira. Yeah, boa. Então o que é que muito isto faz às engraçado. pontuações finais depois, e assumindo que ainda estamos a contabilizar E estamos porque eu ganhei pontos no último, por isso estamos. Estamos a Muito contabilizar bem. e vamos a falácia de contabilizar Jeddah? sempre. Como será? Sempre. Falácia de Jeddah é o hashtag Falácia de Jeddah. Oh, Trump, calma lá. Calma. Vou já pôr no Grid Stop Rival the count, stop the count. A great race. hashtag was- Falácia de Jeddah. Oh meu Deus. Jeddah does Ele not estás a exist. escrever, estás a Isto vai escrever fazer no sentido chat. daqui a bocado. Pronto, senhora. Jeddah does not exist. It was a bad episode, bad hombre episode. Então, Sim, recapitulando. sim. Portanto, Hugo Rosa segue com 8 pontos em segundo lugar. O Levi Galaio segue em último lugar. Pedro Luzindro empatado em execo em segundo lugar com o Hugo Rosa com 8 pontos. E temos Tânia Paz 10 km à nossa frente Pumba. com 10 pontos. Pá. Pumba, Tânia- double Tânia- digits, my friend, Tânia double Piastri, digits. não é? É como ela se chama agora. A Tânia Piastri é a melhor carapau a adivinhar coisas ao calhas. Eu sou uma barracuda. Parabéns à Tânia pelos uma 9 pontos dela. Parabéns à Tânia pelos 9 pontos. Oi! Calma. Olha. Tu é negacionista. Este gajo é negacionista. Ah, sim, não, isto Depois, é estás a uma discussão de negar vacinas. Percebes? tudo o que me dê pontos. Se me der pontos, eu nego. Olha, acho que é o Queres nosso pontos? episódio. Vá, Pronto. é isso. Vou Queres fechar, pontos? vou Parte da cabeça. Que violência, meu Deus. Não, pá, Hashtag pá. falácia de Jeddah, malta, nunca esquecer. Então vá, acho que é o nosso episódio por hoje. Muito obrigado a ti que continuas desse lado a ouvir-nos, a colaborar connosco e a interagir connosco e essas coisinhas todas fofinhas. Não te esqueças de deixar um follow, um like, um subscribe, reviews de 5 estrelas, tudo isso ajuda o nosso podcast a crescer mais um bocadinho. Meus queridos, tudo bom para vocês, bom regresso a casa, Tânia, vinda Muito direto de Miami. muito obrigadinho. E Levi, fecha aí. Meus queridos, beijinho na bunda. Até segunda.